Porque creio na imortalidade da alma. Sir Oliver Joseph Ludwig. Prefácio. Sir Oliver Joseph Ludwig, ou em boa linguagem vernácula, Sr. Olivério José Ludwig, nasceu em Pennyhill, Staffordshire, a 12 de junho de 1851. Universitário, então passou a lecionar em 1875 Mecânica e Física no Bedford College, depois na Universidade College de Londres, de onde foi para as universidades de Birmingham e Liverpool. A sua autoridade em física, segundo a pesquisa, Joseph Maxwell, que lhe traduziu e prefaciou uma das obras, era inconsiderável. Já antes, o sábio Marconi fizera, através de correntes de baixa frequência, experiências curiosas de telegrafia sem fio. São mundialmente conhecidas as pesquisas ludwigianas no domínio da ótica, da eletricidade, tendentes às mesmas conclusões de Hertz na física do éter, que anunciava as teorias de Einstein da telegrafia sem fio, em que imaginava a primeira regulação dos comprimentos de onda. Foi cantor, sempre jovem, não bastante a sua ancianidade terrena da sobrevivência espiritual. O tempo madura as uvas e nos dá reflexão, dedicou-se com devoção científica aos, então e ainda modernamente, e mais no passado do que na atualidade, chamamos os estudos transcendentais. Não era um místico, nem tampouco um pesquisador de boa fé, a quem um corriqueiro fenômeno mais complicado dele pudesse perturbar. Antes era um experimentador de cérebro árido e objetivo, com o qual tudo pesava e media do que de coração, com a qual podia enganar-se nas conjecturas e ilações. Ernesto Bolzano chama-lhe o grande naturalista positivista. Não era criatura de instintos demolitórios, mas fugia a delírios religiosos que mais confundem que orientam. Nas suas obras, que deletreamos com consequente aproveitamento, resumbra a sua fé na imortalidade e sua crença na pluralidade dos mundos, principalmente como é natural. Depois que, a 14 de setembro de 1915, lhe morreu o filho Raymond na Grande Guerra. Acusam-no, aliás, de só se haver interessado pelos assuntos supranormais depois do falecimento do filho, maldosa invencionice, pois que já em 1883, conta ele mesmo, se entregava às experiências de telepatia com o Sr. Malcolm Guthrie, que tinha à sua disposição 2 sensitivos, modestos empregados de uma firma inglesa. Quando a senhora Leonora Papio esteve na Inglaterra, Ludwig fez com ela em Liverpool em 1889 e 1890 interessante investigação no campo da metapsicológico, que o levaram a acérrimas discussões com outros cientistas da sua têmpera, da mesma espécie mental. Como muito bem acentuado pela Revista Espírita, essas datas reduzem a nada a gratuita pecha dos adversários, com Charles Shake dedicado em especial a isso. Assistiu em 1894 e algumas das celebérrimas sessões de efeito físico de usar Paladino. Talvez se possa dizer que entre os valores de coturno da Inglaterra que se entregaram a questões supranaturais como William Crookes, Frederick Mears, Richard Hudgson e outras, é Ludwig um dos poucos que encarou com simpatia nascente para a física. Aliás, é mais ou menos desta opinião Gaston de Bonne ao escrever que Ludwig, a concentricidade de suas conceituações espíritas é honesto e coerente. A bem da verdade histórica, convém frisarmos que Oliver Ludwig, na sua mocidade, negava os fenômenos espiritistas. Não havia nenhuma congeneridade entre um e outros. É uma característica normalmente desconhecida da sua máscula personalidade de parafísico. Nos verdores dos anos, quando então quase sempre presumimos tudo sabia, mesmo a caminho da maturidade,
que lhe apontaria novos rumos da larga linha, trilha das pesquisas hipernormais. Ludwig era negativista, quanto mais sendo um homem de ciência apegado tão somente à explicação da fenomenologia anormal, não, pelos princípios materialistas conhecidos e admitidos, negou os fenômenos de efeito físico produzidos pela médium Anne Abbott, que na época trabalhava com o Dr. H. Goddard, com que o nosso autor manteve discussão em termos de gentil homem, pelas colunas dos famosos Análises das Ciências Psíquicas. Número de abril de 1895, e outros que se seguiram. O Dr. Goddard era pela explicação espiritista, espiritica do fenômeno, porém Ludwig apresentava uma explicação normal, simplesmente física, apelando até para a possibilidade de um truque. Um dos fenômenos era o da levitação. 5 ou 6 pessoas se acomodavam num banho e a média levantava o banco do chão e a sacudia no ar com a pesada carga. Ludwig replicava que não, que tudo não, passava de um jogo hábil de pernas e pés, para a qual concorria a média que se colocava atrás do banco, movimentando-a para cá e para lá. Era o nosso consciencioso imortalista, um representante legítimo da inconsequência dos negadores. A inconsequência, circundação do nada. Não menos digna rememoração foi a aquarela que alguns anos depois e já inteiramente integrado nas pesquisas supranormais, manteve com Charles Richer. Então, no apogeu do seu materialismo científico, aí Ludwig não era o descrente dos anos passados. O único detentor da verdade das coisas, não era réu, não era a parte passiva, a quem queria impor-lhe alhos e bugalhos, era a parte ativa, o acusador interessado em demonstrar a realidade de um mundo exterreno, tão real como o nosso e até com maiores possibilidades de vivência do que o nosso. Aliás, acerca dessa vivência supraterrena, iria contar aos seus leitores em língua inglesa, como o está cantando agora a outros leitores em suas línguas em português. A história que iremos encontrar nesta obra, a do peixe que, escapando do seu reduto áqueo, viu com boca e escancaras aves voando para cá, transvoando-a para lá, as quais, interrogando-as por ele sobre a existência ou inexistência de um novo mundo, lhe confessaram que o delas era muito maior do que o dele, com imensa possibilidade de existência, com que o vivente Pícel jamais poderia sonhar. Elas voavam e transvoavam, iam aonde queriam no espaço, para elas infinito, e tinham uma visão das coisas quase que incomensurável. Não circunvolviam como ele. Mas voltando ao caso de Richer, seu eminente erudito amigo Richer não cria na sobrevivência da alma, de que descreveu mais ou menos até o fim dos seus longevos anos carnais, não bastante a falácia final, celeumática e desmucente com Ernesto Bolzano, da qual não restou nenhum elemento preponderante conciliário. Richer era um homem de ciência, como também o era Ludwig, mas os homens de ciência reconheciam ingenuamente agora Ludwig. Não tem senão um conhecimento parcial e perfeito dos fatos, depois de muitas considerações a respeito da descrença do dedicado amigo e colega francês. O exímio criador da metapsíquica lamenta Ludwig a descrença de Richer, que só falava em clara evidência, lucidez, criptestesia, alteração da personalidade. O que tudo não passava, confessa Ludwig, com energia senão de palavras e mais palavras. Mas dar um nome ao fenômeno não é explicá-lo, consente Oliver. O negado formal dos fatos hiperfísicos de outrora. A discussão, ou melhor, a troca de ideias confraternal, sem nenhuma assébia entre os dois admiráveis homens, continua per alguns números da revista Metapsíquica a partir de maio, abril de 1922, enquanto talvez Richer se perturbasse com razões acrológicas. Ludwig se limitava a consolidar uma estrutura da sistemática espiritualística. Despregam como veros cientistas as ameaças estéreis de uma não menos estéril academicismo. Para ambos eles, embora noutro intento, valeria que a afirmativa de Ernest Renan, crítico sagazíssimo e honesto do cristianismo, do que a condição do milagre é a credulidade da testemunha. Um fato curioso que estimamos sob maneira fazer ao conhecimento dos nossos leitores, que porventura não o conheçam ainda, o conseguimento paranormal das impressões digitais do Sr. Oliver Joseph Ludwig. O caso vem relatado pelo órgão da American Society for Physical Research, número de março de 1932.
Não tiramos daí mais do número de maio daquele mesmo ano, de Laricera Psica, página 224-26. Trabalhava em Londres com Margaret Crandon, médium de efeitos físicos, na seção 3 de junho de 1931. Obtiveram as 3 impressões paranormais do polegar direito de uma mão humana. O guia dos trabalhos, ou o controle, ou o espírito controle, como lá dizem, Walter afirmou que uma das impressões pertencia a Ludwig. Enviou-se uma fotografia da impressão, com a recomendação de a mandar examinar por peritos em datiloscopia. Ludwig pediu ao seu amigo, o inspetor Bell, da famosa Scott Ayert, que o fizesse. O inspetor confirmou a identificação. Nesse interim, o guia informava na sessão em Boston, nos Estados Unidos, acerca dos resultados positivos da identificação. Ludwig era ou não espírita? Pergunta. Não era, segundo o conceito que se tem da doutrina espírita codificada Allan Kardec, antes de qualquer coisa ser espírita e aceitar os princípios doutrinários codificados pelo médico pioneiro. Não sabemos se Ludwig conhecia ou não as obras de Kardec, enquanto lhe aceitasse os princípios básicos, mas provavelmente as conhecia e as teria lido. Estudioso, insofriável, exceto que nenhuma única vez em toda a sua produção meta-normal citou o codificador, nem muito menos se valeu dele para nada. Isto, porém, lhe desvaloriza as pesquisas mediúnicas, não lhe desvaloriza as pesquisas mediúnicas, nem muito menos as próprias obras, sempre válidas e aceitosas nas postulados suprafísicos. Ludwig era um pesquisador convicto e erudito, como tantos outros cultores do pesquisa transcendental. Admitia a existência da alma, a sua pré-existência, sua sobrevivência, a fenomenologia. Aqui nós, os seguidores de Allan Kardec, damos nome de fenomenologia espírita, que era indiscutível e insofismável. Temos a prova de sua bibliografia parapsíquica. Vamos passar para a comprovação. Ante o leitor possivelmente menos credente das nossas palavras, uma rápida vista de olhos e afirmações suas dele a propósito da sobrevivência da alma e consequência da fenomenologia sobre física. Em Phantom Walls, que lemos através de uma tradução italiana, a descrição tratando do interesse da humanidade por religiões. Se for exato, como propalam por aí, que as religiões vão perdendo a sua influência, não menos exato é que os indivíduos em geral demonstram vivo interesse relativamente aos problemas que dizem respeito à realidade de um mundo espiritual. É observador ponderado que lhe não sente a veracidade da ascensão? Pergunta. Angusto ignoto no consensus unimo populorum, numa citação do feiticeiro Eusébio Salverte, sempre dominou o homem. Essa angústia é um dos mais concludentes motivos de aparição de tantas religiões, seitas e doutrinas. Theodor Reik, apesar do seu cru materialismo que renegamos de viva alma, tinha razão ao dizer: a religião originou-se para a satisfação de determinadas necessidades espirituais que outrora não existiam, conseguiam sua satisfação adequada para outras formas ou para outras vias. Talvez não esteja longe uma época em que experimente outras tendências espirituais ou possa conseguir o objetivo das mesmas necessidades por outros meios. Em nome dela travaram-se guerras sangrentas e fizeram-se pazes, milhões foram assassinados, curados e tratados. A religião desgraçou os seres de inúmeras gerações humanas e distribuiu consolo. A verdade, ensina o autor Raymond, apresenta diversas faces. Quando pensamos nos inumeráveis mundos e na sua diferente distribuição no universo, somos obrigados a crer no impulso que leva a humanidade a acostar de realidades mais importantes, a perceber que a transitória vida terrena não pode ser tudo senão um prelúdio que a levará a um grande fim. Se continua, cremos num poder supremo, a qual, não afirmado aqueles que trabalham e sofrem por nós, estamos submetidos e ao qual tanto eles como nós adoramos. Se eu puder, se esse poder supremo criou a humanidade, a leva para um objetivo longínquo, embora luminosa, os nossos esforços devem trazer-nos encorajamento para que por meio das forças divinas, a vontade da potência superior se realize e dê frutos. Deus obra supremo, Deus obra sempre de modo ameno. É fora de dúvida, proclama Ludwig, que o poder supremo opera indiretamente sem exercer coerção, a qual, se fosse exercido o mundo hominal, seria mais perfeito, como se pode dizer do mundo inorgânico, mecânico, porém ele seria apenas uma máquina e não uma entidade espiritual. Mas nós não somos máquinas, possuímos uma vontade livre e a faculdade de escolher, privilégio
Esse aqui podemos atribuir as nossas dificuldades e os nossos fracassos. Muito bem posto, mas realmente acrescenta nosso autor. A vontade divina não é a de tornar nada perfeito mediante coação, mas assegurar-nos uma espontânea cooperação, criando uma raça de seres inteligentes que, em parte, saberão do destino que os espere e farão o que lhes estiver ao alcance para o desenvolvimento e a realização do plano pré-estabelecido. Que firmeza de raciocínio! Depois de se haver referido ao movimento de Radisvale, quando os espíritos de maneira simples revelaram por intermédio inicialmente de duas meninas, as irmãs fortes mártires do espiritismo, uma faceta do mundo espiritual pondera. As religiões naturalmente tudo fazem por manter uma atmosfera de fé. Elas podem reagir à invasão das experiências que se tentam nesse particular, os quais não bastante vão aumentando. O homem começa a compreender que se pode ter uma noção, uma nação do assunto e está ansioso para aprofundá-lo mais. É o que estamos vendo no mundo inteiro. A ânsia de crentes de diversas religiões por conhecer melhor e a ânsia de descrentes por terem uma crença que os oriente no caminho da divindade e lhes ameniza as agruras da descrença, das suas suavidades do coração de alguma crença. Até tratando de assuntos estritamente científicos, nunca descuidava da parte espiritual. Assim o fez em Life and Matter, que conhecemos pela tradução francesa de Georges Maxwell. Procurou demonstrar isso cometido por Haeckel, o conhecido materialista. Haeckel, como um único exemplo para os leitores, escrevia ser verossímil que o processo biogenético da Terra fosse o mesmo que o de alguns planetas do nosso sistema solar, Marte e Vênus, bem como o de outros planetas do outro sistema solar. Que mais verossímil ainda é que, se aquele processo biogenético desenvolveu o tipo de plantas e de animais superiores, estranhos ao nosso meio, talvez também seres superiores que, pela sua inteligência, pela força do seu pensamento, estariam muito acima da bitola dos homens terrenos. Provenham eles uma origem animal, qual a sua capacidade plástica seria superior aos vertebrados. Se a assertiva Haeckeliana, que pela sua essência espiritual nele parece ser a de um consumado materialista, respondeu assim o escritor inglês: com efeito, isso é muito provável, muito improvável admitir o homem como ser mais superior de todos. Porém, se o professor Haeckel está disposto a conceder-nos essa probabilidade, ou mesmo essa probabilidade, porque exclui ele tão energicamente da revelação, querendo dizer a ideia dos conhecimentos que provêm de seres superiores, pergunta: os selvagens podem certamente receber dos homens civilizados uma espécie de revelação, porque seria inconcebível que criaturas humanas possam adquirir conhecimento de seres que lhes estão em grau de superioridade no universo? Pergunta. Isso pode vir ou não ao caso, mas não vemos nenhuma razão científica para se dogmatizar a propósito de determinada coisa e, por outro lado, afirmar que ele é inconcebível. No livro A Sobrevivência Humana, edição de 1909, o nosso eminente cátedro se dedica às perquisições dos fatos psíquicos, segundo a orientação da Sociedade de Pesquisa Psíquica, iniciando pela telepatia experimental. É obra valiosa, já com numerosas edições em inglês, traduções em muitas línguas. As suas 4 partes, com muitos subtítulos, abrangem uma introdução do estudo das pesquisas psíquicas, como telepatia experimental, telepatia espontânea, clarividência, automatismo e lucidez. Na última parte, relata as sessões que teve com a senhora Leonor Papi, a que fizemos menção. A sua crença na imortalidade é indiscutível, confessa-o. Que o homem sobrevive à morte do corpo é convicção certa minha, baseada demais a numa longa série de fatos naturais. O presente livro permite ao leitor ter disso alguma ideia que o autor considera pertencer às mais diretas e imediatas razões, graças às quais um dia a sobrevivência será cientificamente provada. Interessante notarmos como Ludwig fala dos fatos hiperfísicos, aos quais chama de naturais. Outros lhes dariam as mais extravagantes denominações e acabariam ainda talvez por negá-las. Ninguém quer saber de prosa fiada com fantasmas ou pretensos fantasmas. Em A Formação do Homem, a Lui conhecemos em tradução de nossa língua. Encontramos páginas de esperança numa vida melhor,
numa vida melhor no após-túmulo. Eis cá um trecho. O nosso destino final não é reconhecível através da nossa atual condição imperfeita. Os santos e profetas nos têm falado, ou nos deram sugestões, tuas não os ouvimos. Estamos demasiadamente ocupados com bagatelas que absorvem a nossa atenção, porém algum dia o véu será erguido, não só para alguns, mas para muitos. Os que nos precederam na morte agora vem o que nos escapa. Na outra margem, ele nos estende as suas mãos auxiliadoras e nos reserva um bom acolhimento. Raymond, que o nosso Monteiro Lobato traduziu para o bom vernáculo, o sapiente físico declarou abertamente por mais de uma vez e com diferentes termos. Nos jornais ocultei minha crença do que a personalidade não só persiste, como ainda continua mais entrosada ao nosso viver diário, que geralmente o supomos de que não há nenhuma solução de continuidade entre os viventes e os mortos. Porque criou na eternidade da alma que o leitor ora tem sob os olhos, há tantas passagens edificantes e muito belas que procuram transcrevê-las, seria quase que repetir a obra por inteira. Melhor fará o leitor e muito mais ganhará com a decisão de começar logo a ler a obra. Queremos pôr um ponto final na cotação executuária, insignificantíssima, embora transcrevendo umas palavras de fé e convicção de Oliver Ludwig, extraído não bastante de outra obra sua, a Phantom Walls, palavras partidas de um cátedro, de um cientista, um pensador digno de figurar no canheto de muitos espiritistas que se não duvidam do seu destino, não compreendem às vezes devidamente. Tenhamos coragem, pois que estamos apenas começando a pôr os pés no invisível, no campo inexplorado. Já estamos tomados de grande esperança e com a mesma esperança e numa crescente certeza caminhamos para a meta final do nosso sublime destino. Uma palavrinha acerca da mudança do título. Porque creio na imortalidade da alma e não porque creio na imortalidade pessoal. Ora, a mudança baseia-se unicamente não numa questão doutrinária, mas numa questão tão só de clareza da etnia. O conceito, o ângulo germânico da alma é, por certo, é o mesmo que o ângulo latino, mas o povo em língua portuguesa de formação religiosa mais profundamente mística, que a inglesa, para exemplificarmos, estranha a denominação pessoal em vez de alma, que a personalidade é própria alma das obras do nosso autor. Está em inúmeras referências anímicas de Ludwig. A alma encarnada, desencarnada, a alma com existência corporal ou extracorporal, livre dos liames carnais ou presos a eles, é sempre a alma, a caminho dos seus objetivos espirituais. Um tradutor, a quem apresentamos as nossas razões, não discordou de nós. Temos certeza de que a gente luso brasileiro concordará também que nós sentindo-se mais à vontade a falar da imortalidade da alma em vez de imortalidade pessoal. Queríamos acrescentar mais uma palavrinha já agora relativa ao Dr. Francis Klaus Wernicke, mas dispensamos-nos do bom grado dela, porque seria acrescentar o inútil, a inutilidade, uma vez que o Dr. Francisco Klaus Wernicke, que nos honra com a sua amizade há alguns decênios, nós e ele estamos agora descendo no computo etário, o cabo da boa esperança. É tradutor sobejante conhecido dos arraiais espíritos, não só pela sua reconhecida capacidade de tradução de várias línguas, mas também pelo seu conhecimento da doutrina espírita, que lhe assegura um lugar honroso entre os nossos melhores tradutores vernáculos. O senhor Oliver Ludwig, casado com a senhora Mary Fanny Alexander Ludwig, faleceu entrando na casa aos 90 anos de idade, em agosto de 1940, em Amesbury, na Inglaterra. A sua defunção foi pesarosamente sentida, tanto nos meus sentidos como em todo o arraial supranormal, mormente na espiritística. Introdução. Os argumentos em favor da sobrevivência humana, isto é, de que a morte é um acontecimento que só diz respeito ao corpo, são tão velhos quanto ao mundo. Parte deles pode ser considerado como teológica, baseado na bondade, na justiça de um Criador, ao passo que a outra parte, que se pode chamar de antropológica, se apoia na repulsão instintiva da ideia de aniquilamento no homem, e ainda no postulado de que os instintos produtos da evolução devem corresponder até certo ponto à realidade.
Nesta obra não me apoio em nenhum desses argumentos, respeitando-os, todavia, de fato não alimento desejo algum de controverter, porém toda a minha tese repousa na experiência e na aceitação de uma categoria de fatos que pode ser verificados por qualquer pessoa, com a condição de que se dê o trabalho de investigá-los. Conheço o peso da palavra fato na ciência e digo, sem hesitação, que a continuidade individual e pessoal é para mim um fato demonstrado. Cheguei a esta conclusão pelo estudo das faculdades humanas obscuras. Isto é, ainda não reconhecido pela ciência ortodoxa, que não receberam a aprovação dos teólogos em geral. É, pois, permitido e talvez como obrigatório fornecer de um tempo a outro uma desculpa a respeito da minha persistência nesse estudo e da minha convicção profunda de que, no que concerne aos seus resultados. Incidentemente, é claro que a palavra imortalidade empregada no título desta obra deve ser tomada em sua significação convencional, visto que nenhuma asserção relativa ao infinito é possível nos limites de nossa inteligência. Tudo que podemos ter a esperança de demonstrar é a sobrevivência da personalidade. O verdadeiro rompimento aparente na continuidade da vida humana nos espere no limiar da morte. Se sobrevivermos a esse rompimento, é pouco provável que encontremos em seguida qualquer outra descontinuidade mais profunda, ainda cuja influência nos destrua. Tudo que possuímos como prova diz respeito à persistência individual após a separação do nosso invólucro terrestre. Seria, pois, presunção pretender saber o que nos reservará um futuro, algo obscuro e remoto. É, na verdade, um amanhã sobre a qual não temos necessidade de pensar agora. Que nos basta saber no momento é que esta vida não é o fim da nossa individualidade e que, se soubermos utilizá-la com retidão, constituirá ela a primeira etapa. Por muito tempo adiado de uma tarefa sempre mais efetiva, tarefa em harmonia com a nossa natureza íntima, equivalente, por consequência, à liberdade completa. Capítulo 1. Visão cósmica da vida do Espírito. A distinção entre a religião e a moral está na crença em um ou outro mundo e no esforço para comunicar-se com eles. Padre George Tyrrell, no Quartel Rivel de junho de 1909. Durante a maior parte da sua história, a humanidade só conheceu a Terra, que para ela era o único mundo existente. As estrelas do céu só serviam para iluminar as coisas. Uma luz maior para iluminar o dia e a menor para presidir a noite. Deus criou assim as estrelas. Alguns raios de ciência mais vasta brilharam na antiguidade. As poesias clássicas medieval discorreram sobre regiões supersensoriais, que se acham acima e abaixo da superfície terrestre, olhadas sempre como subordinadas e em estreita relação com a Terra. Somente alguns séculos depois de Copérnico, em 1500 depois de Cristo, a ideia da Terra como corpo celeste, entre uma multidão de outros, penetrou na inteligência popular. Nos tempos odiernos, as ideias se estenderam do plano terrestre à vida cósmica. Esta grande revolução do pensamento é hoje um fato mais ou menos aceito. A cada um admite a existência de uma porção de outros mundos, ao menos quanto à constituição material e aos seus movimentos no espaço. Esperemos que, afinal, graças a essa ampliação em nossas concepções materiais, nos seja possível reencontrar a luz espiritual e o entusiasmo da Idade Média, de que somos devedores a Chartres e outros catedrais. Ainda que essa luz esteja desaparecida nos presentes séculos, pode-se fazer com que torne a brilhar com o conhecimento mais profundo da ordem material um sentimento renovado de ordem espiritual se desenha. Não foi sem um fim que a Catedral de Liverpool, tão vasta e imponente, foi construída por uma empresa civil neste século de perigos, lutas e tumultos. Apesar dos nossos conhecimentos materiais, no entanto, é verdade que quando nos ocupamos do domínio mental e espiritual, verificamos que ainda subsiste alguma coisa da antiga limitação terrena. A ciência não conhece nem a vida, nem espírito fora dos limites desse planeta, e todos os nossos sistemas de pensamento repousam nesta base estreita. Em psicologia, o homem é considerado como o único ser inteligente pairando acima de todos os outros. Admite-se, por força, inteligências inferiores e relações íntimas entre ele e o resto da vida animal, mas a existência de seres superiores ao homem é geralmente ignorada ou negada. Todas as tentativas feitas para entreter relações com essas entidades hipotéticas
para conhecer algo sobre a sua natureza ou mesmo para verificar a sua existência são reprovados com uma superstição digna da ciência. Ao mesmo tempo, existem provas de fenômenos raros e bizarros que nos sugerem que esta limitação da vida terrestre anterior a Copérnico e esta falta de interesse ou da crença no além são uma visão muito limitada de nossa concepção do universo, longe, aliás, de ser inteiramente satisfatória. Para manter a hipótese de um isolamento completo e absoluto da Terra, é preciso rejeitar resolutamente certos fatos e considerar sem discriminação como fraudulentos. É preciso recordar que os instintos não têm sido governados, senão muito fracamente por considerações científicas. A vida humana é mais poderosamente regida pela emoção e pelo instinto do que pela razão e a lógica. E por toda a parte, o instinto do homem o leva a considerar a existência de forças superiores. Forças que, de uma forma ou outra, governam seu destino, que ele pode melhorar ou piorar, por meio de cerimônias. Que essas forças sejam múltiplas ou que sejam a prerrogativa de um ser único é coisa de pouca importância. No que concerne aos atributos deste ser único, verifique-se uma grande diversidade de doutrina e um progresso gradual para uma maneira de ver que vai melhorando sempre. O mais elevado ideal atingido pela humanidade reflete em cada época, nas suas noções sobre a divindade, uma concepção adequada necessariamente limitada para o seu desenvolvimento moral e intelectual. Se um animal tem um culto qualquer, não pode adorar senão um homem seu superior tangível e visível. O homem já atingiu um culto super sensível, ele é capaz de representar a sua interpretação simbólica do universo em imagens sobre outras formas artísticas. O cristianismo iluminou a nossa percepção do divino, exaltando a ideia da encarnação. Seja quais forem, porém, a diversidade e a elevá-lo de nossas concepções é fora de dúvida, como disse o padre Tyrrell, que a essência da religião, na crença em um ou outro mundo, em uma ordem de existência em nossa tentativa para entrar em relação com ele, as nossas igrejas e as nossas capelas com suas cerimônias de oração e adoração são eloquentes testemunhos desta tendência universal. A base de todas as religiões é a crença na existência de um mundo espiritual, isto é, na existência de inteligências ou seres mais elevados do que o homem. Quando se admite a existência de tais inteligência, sente-se que eles podem influenciar e auxiliar a nossa vida. Quando se entrevém a possibilidade de entrar em relação com elas e obter o seu auxílio, torna-se então esta crença mais do que intelectual, que desbrocha em forma de religiões mais ou menos perfeitas. Os sábios, que são tão humanos quanto cientistas, reagiram individual e diversamente contra tal tendência para o supranormal, que se poderia chamar justamente de milagroso. Alguns vão até o desprezo e a condenação dessas experiências que estão fora da verdadeira ciência. Outras as aceitam humildemente como herança da humanidade, sem buscar pesquisar ou compreender. A maioria estou considerando as formas respeitosas e mesmo compassivas, a conduta das pessoas religiosas, da opinião que essas coisas não têm nada a ver com as ocupações profissionais e intelectuais, e sem positivamente negar por elas não se interessam. O grupo extremo dos cientistas que pretendem ser filósofos olhando a vida sob o ponto de vista materialista ou sensual não tem eloquência nem entusiasmo, tendendo para o dogmatismo a fim de consolidar sua filosofia robusta, porém um pouco fria. Tais homens se ufanam de sua emancipação da tradição religiosa e convidam os outros a compartilhar dessa audaciosa rejeição das fontes do consolo humano, mostrando uma alma estoica no meio do que para os demais parecia ruim e desolação. Citarei, por exemplo, um extrato do ensaio de Bertrand Russell, membro da Royal Society, intitulado O Culto de um Homem Livre e Numerosas Profissões de Fé. Menos eloquente de outros escritores poderiam ser citados, mas diriam a mesma coisa que este extrato, que o homem é produto das causas sem nenhuma previsão do fim que buscam, que a sua origem, o seu desenvolvimento, as suas esperanças, os seus temores, as suas afeições e crenças são apenas resultados de aglomeração fortuita de átomos, que nenhum entusiasmo, nenhum heroísmo, nenhuma intensidade de pensamento ou sentimento podem conservar a vida individual além túmulo. Mas os trabalhos de todas as idades, a devoção, a inspiração, o brilho resplandente do gênio humano estão voltados à extinção
com o desaparecimento grandioso do sistema solar, e que o templo inteiro das obras humanas deve ficar infalivelmente soterrado sob os destroços de um universo em ruínas. Todas essas coisas, se não são indiscutíveis, são quase tão certas que uma filosofia que as repila não poderá sustentar só com o alicerce dessas verdades sobre a sólida base de um desespero intransigente. Será doravante possível construir com toda a segurança a habitação da alma humana. Este conselho de desespero final está empregado de uma convicção quase triunfal. Talvez seja um cântico guerreiro destinado a sustentar a moral dos combatentes. Não está ele afastado dessa triste contemplação da sorte dos seres humanos, pela qual os poetas da antiguidade se mostravam às vezes cheios de aflição. Tennyson assim apostrava a Vigílio: tu que vês toda a natureza universal movida pelo Espírito universal, tu majestoso em tua tristeza pelo destino duvidoso da espécie humana. No agnosticismo odierno, esta triste acessão foi substituída por um sentimento que se assemelha mais à exaltação do fato de que o destino não é aparentemente duvidoso. Se isso fosse verdade, não poderíamos deixar de admirar esse estoicismo, espantando-nos para ver tanta energia dispensada ao serviço de uma raça voltada ao desaparecimento. A razão única que me leva à discussão de tal filosofia, de tal ética, é que, por mais admirável que seja em si mesmo, creio firmemente que no fundo é cientificamente falsa. O agnosticismo do século XIX esquecia-se às vezes de ser simplesmente ateu, e assim como o professor W.K. Clifford comprazia-se na negação exuberante de toda a existência espiritual ou suprassensorial. Essa fé negativa é hoje compartilhada por bastante pessoas, inclusive a clientela desse infalível e pouco modesto periódico, o Livre Pensador. Tais pessoas muito se ufanam do que consideram com a sua liberdade de pensamento, que não é mais do que um ponto de vista limitado. Abre aspas. O universo é composto de éter e de átomos, nele não há lugar para espíritos. Fecha aspas. Negações especulativas desta espécie deveriam ser confirmadas por conhecimento mais extenso e aceitas como veredito da ciência, mas no decurso desses últimos anos, vários daqueles que haviam consagrado as suas vidas aos estudos científicos fixaram a sua atenção sobre certos fenômenos bizarros e pouco comuns, fenômenos de que muitas pessoas consideram como a demonstração da existência de um mundo invisível e supranormal e provavelmente espiritual, um mundo de realidades individuais e materiais, na expressão de Frederick Mears. Depois de detido nos estudos desses fenômenos, alguns chegaram à conclusão, mas sem vivo sentimento da sua responsabilidade, de que a explicação mais fácil que se pode dar dele se encontra na hipótese de que a nossa existência não é apenas limitada à Terra e às coisas terrestres, como supomos, e que estamos em relação e em contato com uma outra espécie de vida. Assim, a nossa atitude é para com tais fenômenos mesmo de ordem mental deverá modificar-se e tornar-se cósmica e universal. Em outros termos, os fenômenos não podem ser explicados, e se os limitarmos a experiências ordinárias e normais da vida terrestre. Uma segunda revolução de Copérnico está assim em curso. A Terra, inclusive os outros planetas que se lhe assemelham, não é mais a morada única da inteligência. Começo com efeito a pensar, não em consequência de intuições religiosas, mas em razão de indicações ainda um pouco obscuras, em uma ciência nascente mais vasta, em que a inteligência não é limitada à superfície das massas planetárias, mas que penetra e domina o espaço. Ela é ativa em toda parte, não está ausente em parte alguma. Parece impossível e mesmo provável que a essência da vida e da inteligência deve habitar o éter. Todavia, sem ter necessidade de um veículo físico, ela só se encarna na matéria excepcional e temporariamente, quando as circunstâncias favoráveis se verificam delicadas e excepcionais condições. Assim, parece que a vida encarnada, tal como a conhecemos, tem necessidade da substância complexa. Aqui chamamos protoplasma, a guisa de morada. Essa aglomeração molecular complexa não se pode formar senão em uma temperatura bastante baixa. O mesmo se dá com certos átomos de que elas compõem. Ora, sabemos nós que a maior parte da matéria que compõe o universo está a uma temperatura muito elevada e mesmo incandescente. Entre as massas que se encontram bastante arrefecidas, muitas são bem pequenas para reter uma atmosfera.
É inteiramente excepcional que um corpo celeste tenha uma massa bastante importante para reter pela gravidade gases em sua superfície, sem ser bastante volumosa para ir conservar ou devolver muito calor. Para conservar a vida, um planeta não deve ter uma temperatura bastante baixa que solidificaria a água, nem muito elevada que lhe daria evaporização, a fim de que a água possa existir em estado líquido e que o protoplasma viva. É preciso exatamente a escala das temperaturas que se encontram na atmosfera terrestre. A vida na Terra se acha distinta e é evidentemente associada à matéria em toda a parte. Que isso seja possível nos seres superiores, a vida expande-se à inteligência, assim como de um modo curioso, apesar de todo bastante natural, chegamos à conclusão de que a vida e o espírito não podem coexistir senão associados à matéria. E quando o veículo da vida usado é abandonado, somos levados a crer que a vida e a inteligência emancipadas desaparecem para sempre da existência. O que surpreende não é que sobrevivam às suas encarnações materiais, mas que não tenham nunca podido encarnar-se, pouco que seja. Sou levado a admitir a verdade provável, tanto quanto posso saber de que a união da vida e do espírito com a matéria é uma coisa excepcional. Creio que tal associação é mais perfeita na região cósmica e interplanetária, quase ignorada ainda hoje pelas ciências ortodoxas, tanto biológicas como fisiológicas. Admito que um veículo qualquer seja praticamente necessário para o exercício da inteligência, mas não suponho que o corpo seja unicamente composto de reunião de cargas elétricas positivas e negativas. Aqui chamamos comumente matéria. Isto me parece uma suposição gratuita e mal fundada, assim como muitas outras suposições que teorias científicas recentes, especialmente as pretensas doutrinas da relatividade, nos levariam a rejeitar. Posso imaginar uma outra estrutura composta de éter, tão sólida e substancial quanto a matéria ordinária, mas com a diferença de que ela ultrapassa o limite dos nossos atuais sentidos corporais e que está sujeita à intervenção muscular direta. As partículas que compõem um bloco material são mantidas juntas por força de coesão, de afinidades química e gravitação, e essas forças imateriais ou tensões são cada vez mais conhecidas como funções do éter no espaço. O corpo material que vemos e tocamos não é nunca o corpo inteiro, ele deve possuir uma contraparte para manter sua entidade, e eu penso que no caso dos seres vivos é a contraparte etérea que é verdadeiramente animada. Em minha opinião, a vida e o espírito não estão nunca diretamente associados à matéria e não podem agir senão indiretamente por suas conexões com um veículo etérico que é o seu real instrumento, um corpo etérico que por sua interreação é capaz de influenciar a matéria. As partículas materiais retidas pelo corpo etérico sofrem uma modificação contínua e a sua natureza é fortuita e temporária. São às vezes desagradável e mal disposta. Finalmente, o corpo material deteriora-se. A matéria tem numerosas imperfeições, porém o éter jamais deu sinal algum de imperfeição. É absolutamente transparente, não deixa nenhuma energia escapar-se. Toda a estrutura composta do éter, segundo toda a probabilidade, permanente. Possuímos um corpo etérico, independente de todo o acidente que possa acontecer ao conjunto da matéria associada, e continuamos a possuir sempre esse corpo etérico depois do desaparecimento do seu corpo material. A única objeção a esta realidade reside no fato de que nada existe de natureza etérica suscetível de impressionar os nossos sentidos atuais. Tudo o que pertence ao éter, mesmo na ciência física, deve ser conhecido por deduções. A observação direta parece sem esperança. Sucede que vivamos em um corpo etérico permanente e invulnerável, do qual não conhecemos absolutamente nada, porque ele penetra todo o conjunto das partículas do corpo material que estão perpetuamente em vibração, ativando constantemente os nossos nervos e atraindo toda a nossa atenção. Tal é, de forma sumária, a conclusão que lentamente cheguei. Fica por indicar, de maneira geral, a base de experimentação sobre a qual ela repousa e tudo o que ela implica. Não posso espantar aqui na discussão dos argumentos atuais relativos ao éter e de sua necessidade filosófica para a compreensão de todos os fenômenos tratados de uma forma abstrata, mas procurarei resumir a posição geral,
que a observação dos fatos me levou a tomar. Tratarei a seguir dos fatos, tais como me são conhecidos, um método que consiste em citar as deduções antes de mencionar os fatos sobre as quais ele repousa. Parecerá talvez um método algo paradoxal, mas uma hipótese de trabalho serve sempre de auxílio. Assemelha-se a um fio ao qual se pode enfiar uma pérola. Sem uma pista, batemos o campo, perdidos em um labirinto, sem meios para orientar-nos. Se uma hipótese não estiver em harmonia com a verdade, deverá ser ela modificada ou abandonada. Isto vai por si, porém, se esperarmos, ela nos poderá ser útil, e a melhor maneira de se verificar os pontos fracos é pô-la à prova. Toda a teoria deverá ser apoiada por fatos resultantes da observação e da experiência. Deve-se, pois, dar-lhe uma oportunidade de vida, e só quando ela mostrar-se falsa e errada é que deverá ser eliminado sem piedade. Eis por consequência as teses a que me proponho. Resumo de postulados ou conclusões tiradas da experiência, numerados pela referência. 1. Que a atividade mental não é limitada às suas manifestações corporais, se bem que em certo meio material seja necessário para demonstrar sua atual atividade neste plano. 2. Que o mecanismo cerebral, neuromuscular, assim como o resto do corpo, forma um instrumento construído, dirigido e utilizado pela vida e pelo espírito, um instrumento que pode deteriorar-se ou usar-se de modo a impedir a sua utilização regular pela entidade dirigente normal, que os sinais dessa deterioração ou dessa deslocação podem claramente mostrar-se, sem dar-nos o direito de daí tirar outra conclusão, que há de uma obstrução ou de uma imperfeição no canal que ou laço de comunicação entre o espírito e a matéria. 3. Que nem a vida nem o espírito deixam de existir quando são separados do seu invólucro ou algo material, cessam somente de funcionar na esfera material anterior, como quando o instrumento estava em bom estado, de fato não deixa de existir, só a forma de vida que muda. Certa coisa pode perfeitamente desaparecer diante dos nossos olhos, torna-se imperceptível aos nossos sentidos, mas isso não é uma prova de que tenham deixado de existir. Este fato, bem evidente, quando se trata de matéria e de energia, é igualmente verdadeiro. Em minha opinião, quando se trata da existência vital ou espiritual, não temos razão alguma para supor que a alega de real possa deixar de existir. Não temos razão alguma para supor que algo de real possa deixar de existir, ainda que facilmente disperso ou tornado inacessível aos nossos sentidos. 4. O que chamamos de indivíduo é uma encarnação definida ou associação com a matéria de algum elemento vital ou espiritual que possui em si mesmo uma existência contínua. A entidade ou nos seus desenvolvimentos superiores, a personalidade não depende certamente da identidade das partículas materiais que a fazem manifestar-se. Ela não pode ser senão um atributo da entidade dirigente que congrega tais partículas durante certo tempo, as deixe, as renove durante sua vida ordinária, sem que a sua continuidade seja de qualquer forma alternada. 5. Que o valor da encarnação se acha na oportunidade assim oferecido para a individualização de uma parte da mentalidade específica gradualmente mais vasta, isolado do seu meio primitivo cósmico, a fim de permitir-lhe desenvolver uma personalidade que será característica desse organismo particular. 6. Que quanto à individualidade ou personalidade real, há lugar para crer que ela persiste com toda outra realidade que, em consequência, pode sobreviver a uma separação do organismo material que a ajuda outrora a isolar-se para tornar-se possíveis os traços característicos individuais do seu caráter. O que o caráter individual assim formado persiste verdadeiramente como indivíduo, conservando a sua memória, as suas experiências e as suas afeições segundo oportunidades e privilégios associados ao corpo material durante a vida terrena. É uma questão que será resolvida pela observação direta pela experiência. Eis, pois, a minha conclusão final. 7. Que a evidência já acessível basta para provar que o caráter individual e a memória persistem, que as personalidades que deixaram esta vida continuam a existir com os seus conhecimentos e as experiências adquiridas neste plano, e que em certas condições parcialmente conhecidas, os nossos amigos invisíveis podem provar a sua sobrevivência real, individual e pessoal. Posição atual dessas teses. No momento em que escrevo, essas conclusões ou deduções provenientes de um longo inquérito são consideradas duvidosas pela ciência ortodoxa, que até aqui
se tem limitado a manifestações terrestres em buscar o que quer que seja no plano espiritual. Qualquer insistência sobre tais preposições topa com a zombaria que as encara como pura especulação, mesmo como superstição. Estas conclusões, por outro lado, não parecem essenciais à religião em sua aceitação geral e são, na maioria, desaprovadas como domínio religioso. Pode-se, portanto, perguntar por que, como tantos outros, fomos de tal forma tocados pela verdade e a importância vital desta doutrina, que não nos importamos a acarretar com todas as censuras e zombarias que nos possam lançar os seus adversários, e porque consideram dever a defesa de tais teses que merecem respeitosa consideração e que se aperfeiçoam à medida do progresso de nossa experiência e de nosso conhecimento. Tal a pergunta que desejo responder brevemente nesta obra, tanto quanto possível. Uma resposta completa exigiria o estudo de fatos registrados em uma literatura pelo menos de meio século ou de mais ainda, porque a literatura antiga está cheia de fatos idênticos, alguns insuficientes e pouco científicos, que são as suas narrativas. A evidência dos fatos aumenta dia a dia e aumentará mais rapidamente ainda quando o grupo de crítica desdenhosa tiver desaparecido e a pobre humanidade terrena ficar livre do jugo da opressão militante. Porque creio na imortalidade da alma, pelo cientista Oliver Joseph Ludwig,